Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a Sagrada Liturgia, mostrando um pouco de sua evolução ao longo da história. Sabemos que a essência da liturgia nunca mudou, mas com o passar do tempo, as nossas celebrações foram sofrendo acréscimos de ritos e orações com o intuito de torná-las cada vez mais solenes e com a linguagem mais acessível. Mas antes eu convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, No Coração da Igreja Diocese de Tianguá. Ajude-nos a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos. O termo liturgia vem do grego e é derivado da junção de duas palavras, litos, laos, que quer dizer público, e ergen, que significa fazer, ação. Juntando-se esses dois elementos pelo radical e acrescentando o sufixo formador de substantivos, tem-se liturgia. Liturgia é, portanto, obra pública, prestação de serviço público. Antes mesmo desta palavra ser usada pela Igreja, os gregos a utilizavam para indicar qualquer trabalho realizado a favor do povo e sempre realizado pelo povo em forma de mutirão, como temos hoje. Então, quando abriam uma estrada, por exemplo, construíam uma ponte ou realizavam qualquer trabalho que trouxesse benefício à população, entre os gregos se dizia, realizamos uma liturgia. No sentido religioso, o termo refere-se ao culto que os antigos sacerdotes prestavam a Deus em nome do povo, no alto da montanha ou no templo. Eram pessoas, famílias ou grupos escolhidos para este serviço. Zacarias, pai de João Batista, era um desses liturgistas, conforme vemos em Lucas capítulo 1, versículo 23. Para o apóstolo Paulo, o anúncio do Evangelho era um serviço litúrgico. Dizia ele, meu serviço sagrado é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem a oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ele também são um serviço litúrgico as ações em favor da comunidade necessitada, conforme 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O conceito, portanto, foi evoluindo com o tempo. A Constituição Sacrosancto Concílio, de 1963, assim define: a liturgia é tida como exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público e integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. A liturgia é o cume para a qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força para a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, para a qual, como a seu fim, tendem todas as demais obras da Igreja. Vale a pena lembrar que a liturgia não é só a celebração da missa dominical. Nela estão entendidas todas as formas que a Igreja tem para celebrar o mistério cristão, todas as formas rituais que permitem vivenciar e experimentar a íntima comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos então às várias etapas da liturgia ao longo da história. A primeira grande fase da Sagrada Liturgia nós podemos situar entre o século I e o século IV. Neste período, os cristãos procuravam manter-se no âmbito da tradição judaica. Também foi institucionalizada nessa época a prática apostólica de fazer reuniões para a fração do pão em casas particulares. Eram casas de famílias nobres que cediam o espaço para as reuniões das comunidades cristãs. Daí vem a expressão domus ecclesiae, casa de igreja, ou simplesmente igreja doméstica. Os cristãos, herdeiros do monoteísmo judaico, eram contrários aos rituais pagãos. Por causa disso, sofriam perseguições violentas pelo fato de exaltarem a superioridade do cristianismo frente ao paganismo. A partir da segunda metade do século III, pelo fato das casas não comportarem mais o número de novos cristãos, passou-se a construir recintos próprios para o culto com uma forma diferente das moradias. Temos aí, portanto, o despertar de uma arquitetura cristã. Chegamos à segunda fase, que nós podemos situar entre o século IV até o século IX.
A partir da conversão do imperador Constantino, no ano 312 d.C., século IV, precisamente com o Edito de Milão e o Edito de Tessalônica, no ano 380 d.C., a liturgia chega ao seu apogeu, ou seja, atinge sua fase de estruturação. Em todo o império, o número de cristãos se multiplica pelo fato de ser uma honra ser cristão, o que equivale a ser um cidadão do império. A liturgia passa por profundas transformações em sua forma e compreensão. Por estar em contato direto com a cultura romana, as celebrações passam a assumir um caráter imponente e suntuoso. A celebração da Eucaristia passa a ser presidida pelo bispo e os cristãos passam a se reunir em locais amplos nas basílicas construídas pelo imperador. Foi nessa época que ocorreu a mudança do idioma das missas, a passagem do grego para o latim, no pontificado do Papa São Dámaso, século IV. Até o século XX, permaneceria o latim nas celebrações litúrgicas. Na segunda metade do século IV, delineia-se a estrutura definitiva do ano litúrgico com o ciclo pascal e natalício. Foram introduzidos vários ritos e orações nesse período para tornar a liturgia mais solene e compreensível. Nos séculos VII e VIII, surgem elementos novos, como o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, a adoração a Jesus na cruz na Sexta-feira Santa, a aceitação das festas marianas, como a festa da Anunciação, Natividade, Purificação e Anunciação. Chegamos na terceira fase da liturgia, que nós vamos situar entre o século IX até o século XX. No século IX, a liturgia enfrenta uma de suas maiores crises: o progressivo afastamento entre o povo e a ação litúrgica. Nesse período surgem alguns elementos novos. Por exemplo, no século IX surgem as cores litúrgicas variadas. Nos séculos X e XI houve uma tendência a emudecer a missa e o presidente foi ficando cada vez mais o dono da Eucaristia. É extremamente oportuno também mencionar nessa época a influência do mosteiro de Cluny, em Borgonha, na França, criado em 11 de setembro do ano 910. Esse mosteiro foi fundado por Bernon. Teve à sua frente homens santos como Santo Odão, Santo Odilon e São Hugo. Em 1100, a comunidade cluniense já contava com um número impressionante de 1.450 casas e 10.000 monges espalhados pela França, Alemanha, Espanha, Itália e Grã-Bretanha. Superada a decadência e a perda de importância da liturgia nos séculos IX e no século X, os papas voltam a assumir as rédeas da liturgia romana. O Papa Gregório VII propõe uma ampla e profunda reforma na Igreja. Seu objetivo era recuperar as fontes antigas, zelar pela disciplina, moralizando o clero e elevar a dignidade do sacerdócio. Nesse sentido, havia um interesse específico pela liturgia. Quem celebra a liturgia deve ter dignidade, respeito, coerência de vida e santidade. Nesse período ocorre a reforma dos livros litúrgicos. Para evitar o incômodo de vários livros, na época se tinha o sacramentário, lecionário, antifonário, etc., surge o missal pleno, bastante difundido pelos missionários da Ordem dos Frades Menores. Mesmo diante das reformas do Papa Gregório VII e do Papa Inocêncio III, a liturgia continua distante do povo e cada vez mais clerical, ou seja, reservada ao sacerdote. Enquanto o padre rezava a missa no altar distante, o povo se entretinha com as devoções particulares. A comunhão acaba sendo substituída pela adoração da hóstia. A adoração eucarística substituiu o verdadeiro sentido da Eucaristia vivido nas comunidades primitivas. Surge também no século XIII a festa de Corpus Christi, tornando-se a festa mais importante do ano litúrgico, estando acima, inclusive, da festa da Páscoa naquela época. É muito forte o costume devocional das missas privadas pelos defuntos, em honra aos santos e por diferentes intenções particulares. Consequentemente, cresce o número de padres ordenados somente para rezar missa, chamados de altaristas, e a dramatização dos gestos litúrgicos durante a missa.
sinal da cruz constante, genuflexões e movimentos de um lado para o outro. A liturgia era um verdadeiro teatro religioso medieval. Os sacramentos perdem a sua originalidade, ou seja, como celebração do mistério pascal, e passou a serem vistos como um remédio que cura, purifica, previne e fortalece. A partir do Concílio de Trento, século XVI, a Igreja assume o caráter triunfalista, acentuando ainda mais a presença real de Cristo na Eucaristia e insistindo cada vez mais na dignidade dos sacerdotes. Continua-se esse modelo de separação entre o padre e o povo. As celebrações são brilhantes, com caráter triunfalista, porém fora do verdadeiro espírito da liturgia. Nas igrejas, os altares laterais se multiplicam, como também a imagem dos santos e de Maria. A homilia se torna sermão e era feita no púlpito. Os sacrários são luxuosos, se desenvolve a música sacra e a missa era apenas ouvida, não havia participação do povo. A festa por excelência no período do Barroco foi a de Corpus Christi, com a solene procissão em honra a Jesus Eucarístico. Sendo a missa animada geralmente por uma orquestra ou por um coro em voz alta, a participação do povo era quase zero. Muitos aproveitavam a ocasião para recitar o rosário e se entregar às suas devoções populares. Ainda hoje há resquícios dessa época. No século XIX começa a surgir um movimento forte de renovação da liturgia, sobretudo com o abade beneditino Prosper Louis Pascal Guerja, que viveu no século XIX. Também por Dom Lambert de Baudouin, monge beneditino belga. O Papa Pio X também foi um dos pioneiros nesse movimento litúrgico, e o Papa Pio XII. E aí nós chegamos no Concílio Vaticano II, 21º Concílio Ecumênico da Igreja, que ocorreu de 1962 a 1965, convocado pelo Papa São João XXIII e concluído pelo Papa São Paulo VI. Esse grande evento trouxe verdadeiramente mudanças significativas na vida da Igreja, sobretudo na Sagrada Liturgia. A principal mudança foi a recuperação da centralidade do mistério pascal na ação litúrgica, que passou a ser vista como centro e cume da vida eclesial. O latim dá lugar à língua vernácula, e as nossas celebrações passam a contar com a participação mais ativa e consciente de nosso povo. Em cada época, a Sagrada Liturgia assumiu características próprias, sem perder de vista o seu objetivo maior, a glorificação de Deus e a santificação dos homens. Peço perdão a você pelo vídeo ter se alongado um pouco, mas era necessário, tendo em vista a importância deste tema. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.